valentes e valentinas de plantão, aqui é o Davi e hoje, 5 de janeiro de 2025, no nosso roteiro Team, a gente vai ter aqui a parte domingo, né? Lembra que geralmente é um texto bíblico que eu leio para vocês e tem algumas perguntas? Então, como a lição dessa semana, ela tem como base os capítulos 2 e 3 do livro Os Ungidos. Aqui no nosso roteiro Team fala para a gente ler esses dois capítulos, capítulo 2 e 3. Só que aí, se eu ler os capítulos aqui para vocês, o livro é dessa grossura aqui, tipo do tamanho de uma Bíblia quase. E aí, se eu ler, não é muita coisa, são, deixa eu ver, no máximo umas 7, 8 páginas, não são muitas. Mas num vídeo que eu geralmente faço em 5 minutos, ia dar, se eu ler rápido, lá para os 10 minutos, para os 12. Agora, se eu ler enfatizando, vai ficar uns 15, 17, se bobear, chega até 20. Então, o que eu fiz? Eu li esses capítulos e vou fazer um breve resumo sobre o que eles falam, qual a ideia que ele quer transmitir. E aí, com essa ideia que eu falei para vocês, eu vou deixar as perguntas. Eu quero que os mais feras, que os mais inteligentes, que quem entendeu o que eu falei, venha aqui nos comentários e respondam. Que as melhores perguntas eu vou ler e vou deixar aquela curtidinha. Então vamos lá. Sabe, esses capítulos 2 e 3 dão uma ideia maior do que a gente estudou nas outras semanas, do que a gente está estudando nessa semana. Sabe, lembra quando eu falei que quando o povo de Israel ele saiu da Babilônia? Eu falei que ele ficou muito tempo lá convivendo com a idolatria. E quando o povo ele retornou, acabou que certas coisas daquela cultura acabou impregnando no serviço de adoração do templo. Você lembra qual era? Se você não lembra, ó, é aquele serviço apontava para o Messias que viria. E acabou que com essas coisas pagãs, com a introdução dessas coisas, eles acabaram perdendo foco, não desejando o Messias que viria os libertar do pecado, como eu disse nas outras semanas. E aí, acabou que os outros povos também tiveram contato com a cultura dos judeus. Sabe, lembra que eu também disse que os judeus, eles deviam passar o que Deus dizia para os outros povos deviam ir até eles receber as informações divinas. Então, se os judeus seguissem esse propósito, Deus ia levantar esse povo, ia fazer um povo exemplar, ia fazer com que a sua economia, com que tudo naquele povo, tipo, digamos que certo povo está enfrentando um período de fome, digamos, vários povos na região estivessem enfrentando um período de fome, mas o que está lá no meio, Israel, o exemplo, esse está tendo um momento de fartura. Lembra de quando José ele foi lá para o Egito, teve 7 anos de fartura e 7 anos de fome? Então, é como se Deus ele provesse alimento, provesse recursos, provesse ajuda nos momentos de dificuldade. Então, com isso, os outros povos iam olhar para os judeus e olhar para Israel e falar: caramba, se esse Deus pode fazer isso com esse povo, ele também pode fazer conosco. Então, eles iriam atrás dele, eles iriam deixar essa cultura pagã, eles iam deixar os deuses feitos de madeira, de pedra, que não respondem, que não ouvem, e iam começar a adorar o Deus verdadeiro. Entretanto, o povo de Israel, a gente vê a história da Bíblia, que ele era um povo bem teimoso. Mas ainda assim, eles às vezes conseguiam transmitir uma boa ideia para os outros povos, nos momentos em que o povo era obediente. E que acabou que no período em que ele estava contaminado com essa cultura pagã, outras pessoas, os judeus eles falavam que pessoas que não eram judeus chamavam de gentios. Então, vou usar esse termo. Então, os gentios passaram a estudar as escrituras, escritos dos profetas, e perceberam que aqueles escritos apontavam para alguém. Você lembra dos 3 magos? Quando Jesus nasceu, eles foram visitar Jesus. Ou seja, eles estavam mais atentos às escrituras do que os próprios fariseus, que eram o quê? Os doutores da lei. Então, isso transmite que outros povos estavam mais sintonizados com a chegada de Cristo. E acabou que os fariseus, eles estavam numa, como posso dizer, numa vibe tão diferente
que eles acabaram criando regras, criando exigências, pegando tipo um pedaço da lei de Deus e acrescentando coisas que Deus ele não falou. Por exemplo, o sábado, eles falavam lá, Deus disse, não deve guardar o sábado, não deve trabalhar, deve ser um dia de lembrança, um memorial da criação. E aí o que que os judeus naquela época fizeram? Ah, não pode trabalhar. Então vamos lá. Regar é trabalhar, né? Porque você está regando, você vai estar plantando, você vai estar fazendo a terra trabalhar. Então você não pode cuspir no chão, você aí vai estar regando, vai estar trabalhando. Aí, se você tiver, tipo, com fome, você vê uma espiga de milho, se você pegar um grãozinho para comer, trabalho, você está colhendo. Pois é, então eles distorceram a lei, criaram tantos requisitos que as pessoas que viam isso, que tentavam seguir ao máximo, sempre ficavam com peso na consciência. Se, tipo, será que eu estou fazendo isso certo? Será que o que eu estou fazendo está realmente correto? Então as pessoas viviam de forma infeliz desse modo, com essas adaptações humanas. Então Satanás ele trabalhou para que as pessoas tirassem o tapete vermelho. Eles prepararam um caminho para que Jesus ele fosse rejeitado. Ao invés de colocar um tapete vermelho para ele ensinar, para ele mudar a ótica, para ele libertar do pecado, é como se eles colocassem brasas. Jesus foi rejeitado e por isso ele foi morto. Então, os capítulos 2 e 3, olha que está bem no início do livro, vai ter bastante coisa ainda. Ele mostra de como o povo judeu ele já havia se preparado para poder rejeitar Jesus. Agora é a hora das perguntas. Eu falei um breve resumo, já são 7 minutos de vídeo. Vamos lá, as perguntas. Primeira pergunta. Os rituais do templo continuavam cumprindo seu papel de apontar para a missão de Cristo? Lembra desse resumo que eu falei, hein? As pessoas estavam na expectativa da chegada do Messias. E agora, você também, eu quero alguns detalhes, tipo, qual Messias que eles estavam esperando. Eu falei isso nas lições passadas. Eles demonstravam que eles estavam realmente o aguardando da maneira correta? Deixa nos comentários. Agora, a segunda pergunta. Na verdade, são perguntas e tem algumas coisinhas a mais que ele pede para especificar. Segunda pergunta. Por que os habitantes dos mundos... Aqui, outra coisa. Você não sabe? Deus, ele criou nosso mundo, mas eu falando aqui, o pessoal vai falar que é teoria da conspiração. Mas Deus, ele também criou outros planetas. E sabe, esses planetas, eles também não caíram. Eles escolheram o lado certo. Então a humanidade foi a única que caiu. Então, para outros mundos, nós somos o palco. Então, tipo, tudo que acontece aqui é exemplo para que o povos de outros mundos, eles não caiam o mesmo erro que nós caímos. Então, aqui, diz assim, como você acha que isso é a reação deles vendo tudo que Jesus passou, nós rejeitando ele, e como você acha que eles estão vendo as nossas atitudes, o caminho que o mundo está levando hoje? Essa é uma pergunta que é muito interessante. Talvez, se você não conseguir responder, você pode entrar em contato comigo, pode deixar aqui nos comentários falando, eu quero um estudo bíblico acerca disso, porque talvez eu pessoalmente não consiga fazer um estudo bíblico com você, mas eu conheço uma inteligência artificial que tem alguns estudos bíblicos que ela vai fazendo com você, tirando suas dúvidas, e às vezes, se não me engano, também tem pessoas que te ajudam, além do robô, tem pessoas que ajudam tirando suas dúvidas. Então, como você acha que as pessoas de outros mundos veem o pecado e como o mundo está encaminhando para a destruição? Coloca aí como é que eles veem isso. A última pergunta é: se Deus é amor, se Deus é amor, por que o mundo se encontra em uma situação tão terrível ainda hoje? Quem é o responsável por tantas calamidades? Então, com essas perguntas, nossa, o vídeo aqui deu 10 minutos, um vídeo grande, mas hoje é domingo. Eu não sei você, mas eu tô de férias. Então, eu acho que se você dedicar um pouco mais de tempo para responder essas perguntas, você pode responder, você pode entrar em contato comigo, deixa um oi aqui nos comentários. Coloca assim, quero receber estudos bíblicos. Coloca assim que eu vou responder. E se você está gostando desses vídeos, deixa seu like, se inscreve, porque amanhã a gente vai ter um texto adicional, dessa vez é bíblico. E aí a gente vai falar também sobre o verso da semana. A gente vai conversar mais acerca dele, a gente vai dar um zoom. E é isso, galera. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!